É, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Uma quarta-feira movimentada na nossa colina histórica. Quarta-feira de muitas novidades, quarta-feira de movimentações no mercado. E é claro, a gente deixará vocês logo na manhã deste dia 21 de fevereiro muito bem informado sobre as últimas novidades do nosso Cruz Maltino. Tem polêmica envolvendo o basquete Cruz Maltino, tem, é claro, novidades sobre o mercado da bola, tem também informações sobre tudo que rolou na tarde de ontem no CT Moacir Barbosa, se tratando da preparação para a partida desse próximo sábado contra a equipe do Volta Redonda e muitas outras informações. Porém, é claro, antes de começar aqui este Acorda Vascão, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e faça parte da nossa família. É o seguinte, ó, estamos aí por detalhes, por pouquíssimas pessoas, para conseguir chegar à marca dos 124 mil inscritos aqui no canal. E a nossa meta é hoje ainda, terça-feira, ou aliás, quarta-feira, chegar a esse número. Então, você que está aí do outro lado, venha fazer parte da nossa família, já se inscreva no nosso canal, a sua inscrição é de suma importância, até porque queremos muito chegar a essa marca importante dos 124 mil. Além disso, né, Vascão, deixamos bem claro a vocês que estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7 horas da manhã, o Fala Gigante na parte da tarde, Boa Noite Gigante na parte da noite. Tranquilo? Então contamos muito aí com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, a sua inscrição para ajudar o crescimento aqui do nosso canal. Tranquilo? Vamos embora então, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. A começar aqui primeiramente, né, este Acorda Vascão, falando sobre Taça Guanabara, pois ontem o Flamengo entrou em campo pela 10ª rodada, ou aliás, perdão, pela 9ª rodada, né, da Taça Guanabara e venceu. Inclusive, com mais essa partida disputada, o Flamengo fez com que todos os 12 clubes que hoje disputam a Série A do Campeonato Carioca fechassem aí o ciclo de 9 partidas jogadas. Ou seja, agora todas as equipes do Campeonato Carioca têm exatamente o mesmo número de jogos. A gente consegue entender um pouquinho melhor como está atualmente a tabela do Cariocão. Tá aparecendo aí na imagem a vocês. Temos o Flamengo, após a vitória pelo placar de 4-0 ontem no Maracanã, diante do Boa Vista, com 21 pontos na colocação. O Fluminense logo abaixo, seguindo o Flamengo, com os mesmos 21 pontos. Nova Iguaçu com 18 e Vasco da Gama com 16 pontos. Ou seja, o Vasco hoje, de fato, só depende de si para se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Do primeiro ao quarto colocado, as 4 primeiras equipes disputarão as semifinais. O primeiro contra o quarto colocado e o segundo com o terceiro. Nesse momento, a situação evidencia-se que Flamengo e Vasco da Gama disputarão as semifinais e na outra chave Fluminense e Nova Iguaçu. Eu acredito, porém, que as coisas devam se inverter. Nova Iguaçu tem 2 partidas difíceis pela frente. Nova Iguaçu enfrentará ainda, neste Campeonato Carioca, Portuguesa do Rio de Janeiro, que é uma equipe de Série C do Brasileirão, e o Volta Redonda, ou seja, 2 jogos difíceis aí para a Laranja Mecânica. E acredito que o Nova Iguaçu vai deixar pontos aí escapar durante essas 2 próximas rodadas. O Vasco enfrentará a equipe nesse próximo sábado do Volta Redonda e também a equipe da Portuguesa do Rio de Janeiro. Ou seja, terá uma tabela muito semelhante, inclusive, à do Nova Iguaçu. Acredito que o Vasco vai conseguir conquistar os 6 pontos nessas 2 próximas rodadas. E caso o Vasco consiga conquistar todos os pontos e o Nova Iguaçu deixe escapar pontos pelo caminho, o Vasco irá para a 3ª colocação e enfrentará o Fluminense. Então acredito que as semifinais serão dessa forma: Fluminense, Vasco e Nova Iguaçu e Flamengo. É torcer, né, para que o Vascão vença o Fluminense nas semifinais e faça aí essa final do Campeonato Carioca buscando o título depois de quase 10 anos, né, sem conquistar aí o Campeonato Estadual. A última vez que o Vasco foi campeão carioca foi lá no ano de 2016, onde o Vasco inclusive conquistou 15, depois virou também 16, conquistando o bicampeonato, todos os 2 títulos em cima do Botafogo.
Então, Vascaíno na quarta colocação, praticamente vaga garantida, né, nas semifinais do Carioca e automaticamente, ficando entre os 4 primeiros colocados, também garante vaga para a Copa do Brasil de 2025. E já que estamos falando sobre Maracanã, sobre o que rolou ontem, inclusive no Maraca, né, se tratando da partida entre Flamengo e Boa Vista, ontem o gramado do Maracanã novamente foi visto em uma situação deplorável. Está aparecendo aí na imagem a vocês funcionários do Maracanã fazendo alguns reparos no gramado durante o intervalo da partida entre Flamengo e Boa Vista. Antes do jogo iniciar, o gramado tinha exatamente esse estado que está aparecendo aí na imagem a vocês. O pior de tudo é que eu fui procurar nas redes sociais e muitos setoristas, muitos jornalistas do Flamengo que cobrem o dia a dia do Clube de Regatas do Flamengo diziam através das matérias escritas, né, com as publicações do gramado, que o gramado do Maracanã se mostrava em melhores condições. Sinceramente, para quem olha para esse gramado que está aparecendo ou já apareceu aí na imagem a vocês e diz que um gramado como esse está em boas condições, eu acho que não conhece o que é um gramado bom, o que é um gramado de fato que se encontra em boas condições. Um gramado ruim, um gramado completamente buracado. Nesse último sábado, inclusive, o Fluminense também entrou em campo contra a equipe do Madureira no Maracanã e foi uma outra grande vergonha, né? Até porque, até utilizando aqui do Fluminense para falar, aproveitando esse assunto para se falar de Fluminense, né? O Fluminense jogou sábado contra o Madureira, um jogo em que o mando era do Madureira. A gente esqueceu até de falar dessa polêmica com você, esqueceu não, mas foi deixando para frente e aproveitar para falar agora. Sábado o Fluminense enfrentou o Madureira pela nona rodada do Campeonato Carioca, um jogo que era do mando Madureira. Madureira manda as suas partidas em Conselheiro Galvão. A partida não aconteceu em Conselheiro Galvão, aconteceu no Maracanã, onde é o estádio do Fluminense, onde o Fluminense é o consórcio, é atualmente, né, o mandante. Ou seja, o Madureira que mandou o jogo, jogou como visitante. O Fluminense teve um prejuízo de 600 mil reais na partida porque não mandou muito público. Houve pouquíssimos torcedores do Fluminense no Maracanã neste último sábado. Então o Fluminense jogou de uma maneira incorreta porque houve uma venda de mando sem haver a venda de mando. O Madureira jogou como visitante, sendo que era mandante pelo regulamento do Campeonato Carioca, o que não é permitido. E acima de tudo, o Fluminense ainda saiu com prejuízo de 600 mil reais, não ganhou R$ 1 na partida, não teve lucro, teve prejuízo e também ainda estragou o gramado. Então evidencia-se mais do que nunca o porquê o Campeonato Carioca é tão ruim e, acima de tudo, né, o porquê realmente o Campeonato Carioca não vai para frente. Porque a organização é uma bagunça. Como o Madureira, sendo mandante, joga no Maracanã, onde o Fluminense é o grande, nesse momento, dono, né, do consórcio. Então, são situações complexas. O gramado, é claro, jogando assim, aí que não vai melhorar nunca. E ontem o gramado estava nessa condição novamente deplorável. Diferente do Flamengo e Botafogo, o Tite não se manifestou, que após a partida contra o Botafogo, o Tite falou sobre as condições precárias do gramado do Maracanã. Dessa vez ele preferiu se ausentar, que realmente a coisa tá feia pro Maraca. Mas virando um pouquinho a chave, né? Porque ainda falando sobre o Campeonato Carioca, o Vasco se prepara a todo vapor para essa partida do próximo sábado, jogo esse que acontecerá em Cariacica, no Espírito Santo, ingressos muito bem vendidos, expectativa aí é de casa cheia, assim como sempre acontece, inclusive, né, no estádio Kleber Andrade. Ontem houve mais um treino, inclusive o primeiro treino, né, de preparação para a partida contra a equipe do Voltaço. O Vasco treinou ontem, terça, voltará a campo hoje, sexta, onde será a segunda atividade. Amanhã, quinta-feira, terá mais um treino e sexta-feira fechará com 4 treinos, 4 dias de preparação para enfrentar o Voltaço. Sábado, o Vasco tem o grande desafio contra o Volta Redonda, um jogo de preparação para o grande desafio desse primeiro semestre, que será a partir da próxima terça contra a equipe do Marcílio Dias. A expectativa é que o elenco fique direto, né, na viagem, fique direto ali no Espírito Santo, passe ali alguns dias e muito provavelmente na segunda, após treinar no Espírito Santo mesmo, embarque em direção a Santa Catarina para enfrentar a equipe do Marcílio Dias. Vasco que se prepara muito para este desafio que acontecerá pela primeira fase da Copa do Brasil. Inclusive aí ingressos já esgotados para o setor visitante, no caso, destinados, né, ao torcedor vascaíno para essa partida do Marcílio Dias. As últimas informações que temos a trazer aqui a vocês para essa partida é a seguinte: como todos os ingressos destinados aos torcedores visitantes já foram esgotados, hoje a diretoria do Marcílio Dias aguarda uma aprovação do Corpo de Bombeiros, para montar uma arquibancada móvel atrás dos gols. Caso, né, o Corpo de Bombeiros aprove, o setor visitante vai ter mais de 1.000 ingressos à disposição para o torcedor vascaíno. Então, expectativa aí que em breve
possa haver essa aprovação por parte do Corpo de Bombeiros para que atrás do gol ali do estádio do Marcílio Dias possa estar sendo colocada uma arquibancada móvel para o torcedor Cruz Maltino. Mas a expectativa de casa cheia terça-feira vai ser um alçapão contra o Marcílio Dias, um jogo aí em que o Marcílio se recusou a vender mando, inclusive, pois tem uma grande expectativa de se classificar para a segunda fase. O Marcílio Dias vai com tudo para cima do Vasco da Gama no Itajaí, então é para se preparar, e o Vasco tem essa partida antes de enfrentar o Marcílio sábado contra o Voltaço para testar aí as últimas dúvidas que tem Ramon Dias com relação, a essa equipe titular. Tranquilo, torcedor? Então, ficar de olho, É claro, vamos trazer tudo a vocês sobre o que está acontecendo no nosso Vasco da Gama, sobre essa preparação para enfrentar o Marcílio pela Copa do Brasil. E falando sobre o mercado, porque temos também informações de mercado a trazer a vocês, ontem, um dos principais setoristas do futebol sul-americano, o César Luiz Merlock, cravou, inclusive, algumas informações de mercado do Vasco nessa janela, como a saída de Luco Orejano, a renovação de Pablo Verrete, movimentações como, por exemplo, a saída de Manuel Capasso, tudo César Luiz Merlock cravou. E ontem ele trouxe a informação sobre Carlos de Peña, o uruguaio que hoje pertence ao Internacional, que está no radar do Vasco. A gente vem trazendo informações em sequência sobre esse jogador, Um atleta de 30 anos de idade, um jogador que está de fato na mira do Vasco, já esteve na mira do Vasco da Gama, é importante lembrar isso a vocês, um nome que interessou muito a diretoria do Vasco no meio da temporada de 2022, houve até um acordo verbal entre Vasco da Gama e o empresário do jogador, na época ele vestia a camisa do Dinamo de Kiev da Ucrânia, e devido à guerra que acontecia, o conflito, entre Rússia e Ucrânia, a FIFA abriu uma brecha para que atletas conseguissem a rescisão contratual junto aos seus clubes ou até uma negociação mútua de empréstimo. Carlos de Peña foi um desses jogadores, conseguiu a liberação junto ao Dinamo de Kiev da Ucrânia para vestir a camisa de um clube do Brasil. O clube, em detrimento, era o Vasco, mas as negociações acabaram não sendo fechadas, foram quase finalizadas, houve um acordo verbal, mas não houve um desfecho. E aí, logo após não fechar com o Vasco, o Internacional chegou e conseguiu a contratação do atleta. Já está no Inter há mais de um ano e meio, já tem mais de 100 partidas com a camisa do Internacional, números até muito bons, Na temporada passada, em 54 jogos, foram 5 gols e 7 assistências. É um meio-campo que pode atuar também como ponta, como segundo atacante, muito polivalente nesse setor de meio campo, jogador de fato diferenciado, ao meu ver, canhotinho, de bastante habilidade. A informação do César Luiz Merló é que, além do Vasco da Gama, o Corinthians também demonstra nesse momento interesse pela contratação de Carlos de Peña. Então, está confirmado, César Luiz Merló trouxe a notícia, Vasco está sim interessado na contratação do uruguaio. E ele ainda complementa: caso ache o Internacional uma proposta sedutora, ou seja, uma proposta interessante, o uruguaio vai sair do Internacional. O Clube Gaúcho está disposto sim a fazer negócio pela saída, pelo empréstimo ou pela rescisão contratual de Carlos de Peña. Então o Vasco está no negócio. Informação que a gente vem trazendo a vocês já há alguns dias é que a empresa norte-americana inclusive já aprovou o investimento, e aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Um jogador diferente, um jogador que com toda certeza poderia ajudar muito o Vasco da Gama nesse momento de reformulação do seu elenco. Gosta do nome de Carlos de Peña? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E falando aqui em polêmica, Pois ontem foi um dia de muita polêmica, polêmica sobre gramado, polêmica sobre movimentações no mercado, como por exemplo a liberação do atacante Cauã Paixão, de 19 anos. Muitos vascaínos não gostaram da saída do Paixão, onde tem idade ainda para vestir a categorias de base do Vasco da Gama, disputar uma base junto ao Cruz Maltino, mais uma temporada, e ser emprestado ao América de Natal para a disputa da terceira divisão. Muitos torcedores não gostaram dessa situação, mas foi uma ideia da diretoria e o Cauã está de fato emprestado. Enfim, ideia do Vasco da Gama. Se foi bom ou ruim, a gente vai entender melhor nesses próximos meses, quando ele voltar para o Vasco mais maduro ou voltar para o Vasco ainda mais sem espaço. E ainda falando em polêmica, ontem também foi um dia de polêmica sobre o basquete, pois em nota oficial na parte da noite de ontem, o Vasco comunicou que está encerrando as atividades da base do basquete Cruz Maltino, O Vasco, que retornou às suas atividades no basquete no ano de 2023, retornou principalmente junto às categorias de base. Após retornar com as categorias de base, que retornou o profissional do basquete Cruz Maltino.
Hoje o basquete do Vasco da Gama é um dos principais basquetes brasileiros, está em quarto na NBB, é uma equipe que vem desfilando vitórias ao longo do território brasileiro, já são 18 vitórias no Novo Basquete Brasil, é um time muito qualificado, um time de estrelas, astros, como por exemplo o Marquinho, que é um atleta aí renomado no basquete brasileiro, como por exemplo o Pauliste e muitos outros jogadores que realmente evidenciam que o Vasco voltou com tudo para o cenário do basquete. Mas infelizmente é muito louco você vê um basquete profissional forte e ver uma equipe que não vai ter categorias de base. O Vasco vai ser hoje um clube que não vai ter categorias de base no basquete. A gestão Pedrinho chegou e há poucos meses no comando do Clube de Regatas Vasco da Gama ontem anunciou que está encerrando as atividades. Mais do que nunca, essa atitude, da associação que hoje é gerida por Pedrinho evidenciou que não tem condições mais do futebol, para quem ainda achava que era possível gerir o futebol do Vasco. Não tem como a associação gerir o futebol. Não há mais essa possibilidade. Se a associação hoje não consegue gerir um basquete, quem dirá um futebol profissional, meu amigo? Não tem mais como. Acabou. A era do Vasco da Gama é uma era SAF, ponto final. Que todos entendam de uma vez por todas. Ah, Lucas, poderia haver jeito? Poderia. Poderia. Se viesse um grande investidor, há alguns anos atrás, e implementasse um dinheiro forte dentro do Vasco. Mas nesse momento, não há. Para quem quer uma rescisão contratual com a empresa norte-americana, para o futebol voltar para a associação, meu amigo, esqueça. Uma coisa é rescindir com a 777 se houver falcatrua e fechar com um novo grupo. Agora, para retomar para a associação, acredito que é a maior loucura que possa passar na cabeça do torcedor Cruz Maltino. E ontem foi confirmado isso. E o Pedro Ortega, que hoje é o grande incentivador, inclusive, do basquete mais profissional, explicou essa situação. E você, que ama o Vasco, você que principalmente gosta muito do basquete, ficou preocupado com o fato das categorias de base do basquete Cruz Maltino serem suspensas. Pedro Ortega explicou a situação. Pedro, que é, no caso, o diretor do basquete profissional do Vasco da Gama. Muita gente me perguntando, me marcando nas coisas, me mandando para eu fazer um posicionamento sobre a paralisação da base do basquete do Vasco. Vamos lá. Na retomada do basquete do Vasco, da base, eu banquei ela sozinho durante um ano inteiro, tá? Sem botar nada na camisa nem nada, até porque as minhas empresas são ligadas à aposta e não posso fazer nada desse tipo. Então eu banquei do meu próprio bolso, por paixão, por tudo, para fazer o Vasco entender a basquete, essa retomada, E em outras coisas, eu não estou falando aqui de política, só antes de qualquer coisa, tá? A conversa foi de que a gente ia buscar recursos através das certidões e tal, para não ter, para a base se bancar. Virou um ano, isso não aconteceu. Então, infelizmente, eu não consigo mais um ano bancar a base inteira do próprio bolso, Não consigo fazer isso. Eu vou explicar o porquê. Então, eu não consigo fazer isso mais um ano seguido, colocando dinheiro na base, onde realmente a gente não tem retorno, onde eu já não tenho retorno no profissional, então na base também muito menos. Então é como se eu já pegar, assim, eu adoro ver a molecada jogando, é muito maneiro, eu já estive naquela posição, só que humanamente e pro meu bolso é impossível bancar novamente também mais 3 categorias, jogando fora, profissionais, pra lá, pra cá, eu não consigo, acho que vocês já sabem do gasto que eu tenho com o basquete inteiro do Vasco, só que a base hoje fica inviável, e os contatos que eu tenho são no meio de aposta esportiva, e pela lei eu não posso patrocinar a base, por conta de sites de apostas, que eu conheço muita gente. Sobre a minha empresa, que também é relacionada à aposta, eu não posso patrocinar. Eu fiz um ano pela paixão, para tentar voltar ao basquete, mas tem que ter dado sequência pelo. Então eu espero que tenha ficado explicado para vocês, entendido, e que realmente eu não consigo mais bancar a base, patrocinar a base. Eu não posso nem fazer isso, tá? O projeto é paralisado, acredito que a gestão nova vai atrás de certidões e vai brevemente aí voltar com a base do basquete. O projeto deu muito certo, mas acredito aí que a galera que está de frente hoje lá vai conseguir fazer as certidões e futuramente vai voltar com a base do basquete. Então lembrando que nem se eu quisesse patrocinar novamente, eu poderia. Eu já fiz isso durante um ano, sem colocar nada na camisa, tirando só do próprio bolso para ver a molecada lá jogando, mas já se passou um ano e não é saudável nem para minha casa bancar mais um ano daquilo ali tudo, enfim. Espero que tenha ficado explicado para vocês, entendido. Confiem na gestão, daqui a pouco tenho certeza aí que Então, como vocês viram aí, mais uma verdade revelada,
Ortega, que é hoje o CEO da Ortega Tips, que é uma patrocinadora que incentiva o basquete vascaíno, confirma que ele estava investindo e financiando toda a base durante o período de um ano na gestão Jorge Salgado. E foi prometido a ele que após esse um ano, investindo, gerindo, né, o basquete de base, a gestão, no caso do próprio Salgado, a associação iria começar a desenvolver projetos para fazer com que o próprio basquete se autossustentasse. Isso não aconteceu, mais uma falácia da gestão Jorge Salgado, e a gente fica, bom explicar, né, que não tem culpa do Pedrinho. Pedrinho acabou de chegar no Vasco, acabou de entender os processos dentro do Vasco da Gama e viu sim em suas mãos um basquete que não há condições de gerir, sem nenhum tipo de investimento engatilhado, o que foi uma promessa de Jorge Salgado, e não há outra coisa que se fazer nesse momento que senão dar um passo atrás até para no futuro dar mais alguns passos na frente. Certo é, a cobrança para o senhor Pedrinho acontecerá. O Vasco da Gama tem que ter um basquete de base. Não há um Vasco sem basquete. Não há um Vasco sem esportes olímpicos. Hoje, o modelo associativo tem uma única obrigação, que é fomentar os esportes olímpicos dentro do clube. Basquete, natação, voleibol, tênis, o que for. Fomente. E é muito triste saber que, infelizmente, em pouco tempo, volto a repetir, sem a culpa do mesmo. Porém, em tão pouco tempo, o basquete já vai embora desse organograma do Clube de Regatas Vasco da Gama. E o Ortega, mais uma vez, joga na mesa e confirma. Mais um erro da gestão de Jorge Salgado, a pior gestão da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente fica por aqui. Esse foi a Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, desta quarta-feira. Voltaremos na parte da tarde com o Fala Gigante, contando muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, é claro, como sempre falamos aqui no nosso canal, saudações vascaínas.